E aí, amigos do Derby FC, como é que estão vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje falaremos das oitavas da Sul-Americana e da Libertadores. E aí, Marcos? E aí, vamos falar aí dos torneios continentais, né? Aqui do nosso continente. Vamos colocar a tabelinha aqui na tela. Vamos lá. Sul-Americana, cara. Sul-Americana teremos hoje dois jogos, né? Um time brasileiro joga. Teremos Nacional e União de Santa Fé no Uruguai e teremos Colo-Colo Internacional no Chile. E aí, você acha que o Internacional tá pronto para esse Colo-Colo? O Internacional tá bem inconstante, né? É, Ultimamente. É um tava jogo até, fora, tava né? até bem, né? Assim, bem é uma palavra muito forte que tava sem perder, mas. Não vem convencendo, né? O Internacional não vem convencendo e é um jogo decisivo, né? Se o Inter perde de um resultado que não seja assim de um gol de diferença, talvez não seja virável, né? Vamos dizer assim, em casa, né? Então é um jogo bem importante hoje pro Inter, né? Meio que define o rumo dele na Sul-Americana. E é um confronto de Libertadores na Sul-Americana, né? Então, tipo, não é O qualquer Colo-Colo já tem adversário, né? torcida novamente? Eu não sei dizer. Se Depois não de usar tive, se racismo, ele foi punido, né? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Aí é é uma grande engraçado. vantagem pro Internacional. Dá pra você ver, né? Só um adendo aqui, né? Como é boa o Boca que teve também, né? Só foi punido com dinheiro. É o Colo-Colo sem torcida, né? Você vê como é a Pois é. Comebol. A gente tava falando que o Internacional tá bem constante, mas, tipo, tirando a derrota que teve pro Botafogo, os últimos 6 jogos foram 4 vitórias. Acho que foi 5 vitórias, se eu não estiver enganado. Não, 4 vitórias, teve um empate com o Bragantino e uma derrota pro Botafogo, naquele jogo lá que tava com um a mais e tomou uma virada 3-2 que foi um jogo mitológico, né? Mas enfim, É, não está jogando bem, né? Porque time de Mano Menezes não joga bonito, mas ganha, né? Então, amanhã teremos mais dois times brasileiros jogando, né? Teremos Deportivo Cali e Melgar. E teremos The Strongest e Ceará, uma parada duríssima pro Ceará por causa da altitude, né? Time brasileiro já não é acostumado, imagine o time nordestino, que é mais difícil ainda. E Deportivo Tátira e Santos. O que é que você espera aí de The Strongest e Ceará? Mas, time por time, o Ceará é melhor, Com né? certeza. Mas tem a questão da altitude. Se o Ceará conseguir perder de um gol Ou empatar, né? ou Empate seria empatar, eu perfeito. acho totalmente virável aqui, sabe? Apesar que eu vi esse time do The Strong jogar, né? E ele jogou bem contra o Atlético Paranaense aqui no Brasil. E deu de 5 lá, não foi? Foi o The Strongest que deu Foi. 5-0 no Atlético Paranaense, foi, não foi? Não lembro se foi o acho que foi o The Strongs, acho que foi o The Strongs. Mas o The Strongs jogou bem contra o Atlético Paranaense aqui no Então, Brasil, jogou bem sabe? aqui e ganhou de 5-0 lá. Então, tipo, o Ceará tem que fugir de goleada. Tem que É, fugir no máximo 2 gols, que é virável. Apesar, como eu disse, eu acho que dos times dos The Strongs aí dos últimos anos, esse talvez seja um dos mas melhores. Bem organizadinho. e Deportivo Tátira e Santos. Nós sabemos do potencial desse Deportivo Tátira, que só não foi o último no grupo do Palmeiras porque tinha Um pior, né? Tinha um, um é, pior um no. muito pior, que era o Petroleiro lá. Então, tipo, só que o Santos não vem jogando bem, né? Não jogou bem O contra o Santos Corinthians também nos vai dois bem jogos. desfalcado, né, pra esse jogo, né? Mas eu acho, mesmo desfalcado, o Santos é favorito. O Deportivo Táchira é bem fraco, É bem muito fraco. Por fraco, exemplo, realmente. se fosse botar The Strongs E mesmo sem Deportivo, altitude, The Strongs é bem mais time do que o Deportivo com Táchira. Bem certeza. mais time, bem mais time. Aí amanhã. Amanhã não, perdão. Quinta-feira nós temos os outros dois clubes brasileiros jogando, né? Teremos Independente Del Valle versus Lanús. E teremos Universidade Católica versus São Paulo e Olímpia versus Atlético Goianiense, que eu acho que de todos os jogos esse vai ser o mais difícil para um brasileiro. Não só pelo que o Olímpia é como clube, como tradição em competições continentais, como o Atlético Goianiense que não vem numa boa fase, né? Então, Se fosse vamos parar aqui. Resumidamente, o confronto mais difíceis é Colo-Colo Internacional, Universidade Católica, São Paulo e Olímpia Atlético Goianiense, para os times do Brasil, né? Porque são três times que os times brasileiros estão pegando, que são times de Libertadores, né? São times que exato. acostumados a jogar torneios mais importantes do que a Sul-Americana, né? E você para pensar outra perspectiva é que é o seguinte, esses times priorizam muito mais a Sul-Americana do que os times brasileiros, entendeu? Sim, Porque com é a certeza. chance deles ganhar alguma coisa, né? Porque vamos supor o seguinte, beleza, o Olímpio e tal do Paraguai é um time de grandioso, mas
a nível de Libertadores hoje, ele não é um time imponente. Mesma coisa na Universidade Católica, mesma coisa o Colo-Colo. Então a chance deles é a Sul-Americana. Então eles vão dar a vida aí nesses jogos, É né? porque você pega em relação à prioridade, aqui no Brasil nós temos o quê? Libertadores primeiro, depois nós temos Brasileirão e Copa do Brasil, né, um ou outro, geralmente os times escolhem um ou outro, e depois a Sul-Americana. Para esses outros times lá, não, eles têm Libertadores e o nacional deles é pareia com a Sul-Americana. Então, tipo, eles dão prioridade à Sul-Americana porque para eles é uma renda mais fácil de ganhar, até porque os times brasileiros e argentinos não dão muita prioridade. E tipo, o nacional deles, geralmente um time que tá na Libertadores, veio da Libertadores, ou tá na Sul-Americana, é um dos candidatos a título já. Então, tipo, é pau a pau o nacional deles com a Então, Sul-Americana. assim, então são três confrontos, né? Esse que eu falei, né? Colo-Colo, Internacional, Olímpia Goianiense, Cinto Universidade de São Paulo. Que, assim, os times brasileiros, talvez só o Atlético Goianiense, talvez que não seja extremamente favorito aqui, mas os outros, Colo-Colo Internacional, se o Colo-Colo passar, totalmente compreensível. Se a Universidade passar do São Paulo, também totalmente compreensível. Tem nada de surpresa aí, não. Talvez o único que seja Eu já surpresa. ficaria surpreso, mesmo o Colo-Colo Universidade Católica sendo grande, viu, se passasse. Você acha? Eu não acho, não. Eu acho que o nível do jogo de futebol do São Paulo também. Por exemplo, o São Paulo é bem parecido com o Internacional. Ganha, mas não joga bem, entendeu? Então, Então, mas esses times, o Colo-Colo e a Católica, eles não jogaram bem na Libertadores, em nenhum jogo. O Colo-Colo ganhou da Fortaleza aqui mais por nervosismo do Fortaleza do que por, por jogar bem. Até porque é por isso perdeu lá, né? vou dar um exemplo. Se o São Paulo, beleza, jogou com bastante reservas, né, contra o Juventude. Mas se o São Paulo jogar o mesmo futebol que jogou com o Juventude, perde os dois jogos, entendeu? Perde É. os dois jogos. Entendeu? Então é isso que é complicado, porque não é um time besta. Aqui não é um Deportivo Tátira, entendeu? Não é um Exatamente. Deportivo Tátira, entendeu? É um time que sabe o que tá fazendo, mesmo sendo mais assim, não tendo a mesma, de 10 anos atrás, a mesma força, mas tem um. É que nem o povo fala, né? O Boca Juniors pode estar ruim como for, mas carrega o peso da camisa. Esses times também carregam o peso deles, né? Porque esses times já jogaram semifinal Libertadores, alguns. O Olímpia já jogou final Libertadores recentemente contra o Atlético Mineiro. Então são times que sabem se impor, né? Então, eu acho que são confrontos difíceis e nesse Olímpia até Goianiense, o Olímpia é favorito. Se fosse para escolher aí, eu passaria Internacional, Ceará, o Santos, o São Paulo, mas eu passaria o Olímpia. Seria dos brasileiros o único que eu não passaria para a próxima fase, assim, analisando rapidamente, né? Então vamos para a Libertadores. Vamos. Deixa eu colocar a Como é, que é, o tabelinha nome, da como é o jargãozinho Libertadores. da Libertadores? A glória A eterna, né? glória A eterna, glória vamos à glória eterna. eterna. Olha aí. Pela Libertadores, nós teremos hoje três partidas, né? Incluindo três brasileiros jogando hoje. Três brasileiros já jogando hoje, né? São seis, né? Isso que passaram? Isso, os três jogos de hoje tem três brasileiros, né? Isso, exatamente. Teremos Emelec Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Libertad, Corinthians e Boca Juniors. Entre Emelec e Atlético Mineiro, nós vimos esse time do Emelec no grupo do Palmeiras, não assustou em nenhum momento. Passou porque os outros Os dois eram outros dois eram piores. ridículos, outros dois eram Não, ridículos. era o The Strongest, aliás, era o Deportivo Tátira e o O Petroleiros lá, Oriente, Não, não, Oriente. petroleiro não existe. Era Oriente Petroleiros? Não, era. Oriente Era Petroleiro. Oriente Petroleiro. É porque tem outro petroleiro. Tem mais dois petroleiros lá na Bolívia, né? Então. Uhum. E, tipo, eram ridículos os outros dois times. E no começo, antes da Libertadores, a gente analisou que, tipo, o Emelec tinha tudo pra passar naquele grupo. Nesse grupo, né? E passou. Só que passou com dificuldade, porque os outros dois times eram ruins e ele ainda conseguiu passar meio que se arrastando. Então, tipo, você pega aí um time desse pra pegar o Atlético. Pronto, o Emelec passou com 8 pontos e o Deportivo Tátira com 7. E na minha concepção, o Emelec só era pra ter perdido pro Palmeiras e ninguém mais. O Emelec era no mínimo pra ter 10 pontos, 12 Isso, pontos, entendeu? exato. E vai pegar um Atlético Mineiro que, tipo, apesar de não estar jogando esse futebol todo, mas é um time extremamente forte, passou em primeiro do grupo dele e tá razoavelmente bem no Brasileirão, né? Então, tipo. Não, tipo assim, o Atlético Mineiro pode estar jogando mal como for, mas tem Hulk. Então, tipo, em um jogo ruim do Atlético Mineiro, o Hulk vai lá, faz um gol, ganha o jogo. E ele Entendeu? tá descansado, né? Que não jogou Então, sábado. Hulk é um cara que não se machuca com frequência. Na Então, verdade, desde que ele chegou no Atlético Mineiro, acho que ele não se machucou. então você vê assim, é um cara que o Atlético é sempre favorito nesse confronto. Eu acho que o Atlético vai ganhar hoje, entendeu? Então, ele já agora sim, ele tem que organizar
a situação do Atlético é o seguinte: o Atlético parece que quando ele tem a obrigação de ganhar, assim, aquela obrigação gigantesca de jogar em casa e ganhar, ele se complica. Quando ele joga meio que sem esse peso, ele joga melhor. Então o Atlético tem que jogar hoje para assim, vou conseguir um Leve. bom resultado, para quando eu chegar em casa, eu não ter a obrigação de amassar ninguém, entendeu? Já vou entrar classificado, vamos dizer. Já entrar com os reservas, isso, exatamente. Entendeu? Aí o Atlético, nesse ano, ele se complicou em jogos. Tipo assim, eu preciso ganhar do América, perdia. Eu preciso ganhar do Tolima em casa, perdia. Entendeu? Então o Atlético sempre se complicou em jogos fáceis. Assim, com obrigação, vamos dizer. Não é fácil, com obrigação. Então, mas aqui é Atlético. Deve ganhar hoje com um ou no mínimo 2 gols de diferença aí. Com certeza. Teremos também Atlético Paranaense Libertar, às 21h30. E aí, eu não gosto muito do presidente do Atlético Paranaense, não. Por mim, esse Ninguém time gosta, né? perdia. Acho que nem a torcida do Atlético Paranaense gosta do presidente deles, né? Assim, tem porque não pode tirar ele, né? Não tem como fazer um É. impeachment de um presidente de clube, né? Acho que é difícil. Até tem, mas acontece muito no Vasco. Isso, mas lá em Curitiba acho que eu nunca vi isso, não. Mas aqui é um confronto equilibrado. Não é porque, por exemplo, porque é igual o confronto do Corinthians, né? Tipo que o Atlético Paranaense tem time pra ganhar lá do Libertad lá no Paraguai, entendeu? Mas Porém, é no Paraná hoje, né? isso, mas o Libertad tem time de ganhar do Atlético no Paraná hoje também, entendeu? Então, sim, tudo pode acontecer É nesse um jogo confronto. mais de tipo. Do que acontecer no jogo primeiro. Tipo, pode ser que o Libertad faça um gol e se retranque, e aí vai ser muito difícil o Atlético Paranaense virar, entendeu? Mas se ficar aquele Talvez jogo seja. pau a pau, vai ficar tipo quem fizer o gol, né? O que é bom nessa Libertadores, né? Que tá sendo nessas últimas Libertadores, acho que na segunda e a terceira Libertadores. É a segunda, né? Que não tem mais gol fora de casa, né? Esse negócio de gol fora de casa. É, a segunda. Pronto, o que é bom da Libertadores esse ano é isso. Porque, pronto, o Atlético Paranaense poderia muito facilmente aqui ser eliminado Não, é a pelo gol fora de primeira, a casa. primeira. Palmeiras A tirou o primeira, Atlético né? Mineiro ontem, ano passado, com um gol fora de casa. É a primeira essa aqui. Isso, a primeira, pronto. Então, o bom dessa Libertadores é isso. Não tem mais. Tem aquela coisa, vou jogar o segundo jogo fora de casa. É ótimo, torcida e tal, você já sabe o que precisa fazer. Mas você não tem mais aquela questão de levar um gol. Entendeu? Você levava um gol, já ferrava seu jogo. Era basicamente isso. Jogando em casa, o cara levava um gol, já tô eliminado. Era mais ou menos isso. Então você não tem mais isso, então o Atlético Paranaense tem time pra ganhar hoje e tem time se precisar ganhar também lá fora, entendeu? Então nada de extremamente equilibrado aqui. O Atlético Paranaense pra mim tem um pouquinho a mais de favoritismo, mas uns 51%. Porque Filipão é muito copeiro, né? É um Entra isso aí treinador também. copeiro. E ele vai priorizar a Libertadores. Se ele for passando de fase, aí que ele vai priorizar mesmo. Com Aí certeza. que Isso aí, conquistar o Libertadores com o Atlético Paranaense seria Ixi, aí um ele marco volta da na carreira seleção. dele, Aí volta da seleção. Corinthians e Boca Juniors, cara. É o jogo da rodada, né? Vamos dizer assim, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. É o jogo da rodada. Eu acho que não, pô. É Tadjeres e Collor. Né? É Tadjeres e Collor. Tadjeres e Collor é o jogo das oitavas. O melhor aí, né? É o confronto das oitavas, não só desse, mas também do outro, né? Daqui que dia mesmo? A volta? Dia 5 do 7. Não, dia 5, 5 de julho. Daqui a não uma semana, mais ou menos. É, outra semana já, eu acho. Isso. Então, é o confronto, tudo pode acontecer. O Corinthians jogou muito bem contra o Boca Juniors em casa, né? Na fase de grupos. O Boca Juniors não jogou tão bem contra o Corinthians, mas também o Corinthians só foi para se defender, basicamente, né, lá na Argentina. Então, tudo pode acontecer aqui. O Corinthians pode ganhar de novo, pode, sei lá, ganhar até bem, pode ganhar só de 1-0, pode empatar. Mas eu acho que o Corinthians também é a mesma coisa, não tem gol fora de casa. O Corinthians pode chegar lá também e conseguir um bom resultado. Tem time pra isso. E do mesmo jeito que o Boca pode chegar e ganhar do Corinthians também. Isso, até porque o Boca, acho que de todos os times da Libertadores, de todos os times sul-americanos, não tem um time mais copeiro que o Boca Juniors. Isso aí então, sem sombra. Aqui é que nem a maioria dos comentários estão falando. Tudo pode acontecer e nada é tipo, é uma surpresa o Boca eliminar o Corinthians. O Corinthians eliminou o Boca, é uma surpresa eliminar. Nada de surpresa. É um confronto equilibrado que tudo pode acontecer em casa e pode acontecer fora também. Então. E o que eu gosto do treino do Corinthians é que ele não tem muito esse negócio de jogar em casa ou fora, né? Ele joga do jeito que ele quer, independente do local. Perde em casa e perde fora. Isso. Vamos se enfrentar de novo aí, acho que vai, viu? Vai, né? Tá certo. E então, amanhã nós teremos 4 jogos, né? Desses 2 brasileiros. Teremos primeiro Tadjeres e Collor, lá. Tadjeres Argentina. Vélez Sarsfield e River Plate, né? Clássico, mas aí deixa eles se virarem pra lá. E teremos Cerro Porteño e Palmeiras.
e Tolima e Flamengo. No caso do Cerro Porteño e Palmeiras, você até comentou que o Cerro Porteño se reforçou, né, para esse jogo. Isso, trouxe três Três jogadores. jogadores justamente para a Libertadores, que é algo que a gente precisa mudar aqui no Brasil, que é essa regra estúpida da CBF de que o time só pode se reforçar depois que já não importa mais. Os times brasileiros vão jogar as oitavas completas sem reforço, enquanto os outros times dos sul-americanos todos podem se reforçar. É meio É, idiota. não, não é que o Cerro Porteño agora é favorito contra o Palmeiras, jamais. Não, Nem, com acho que certeza. isso não ia acontecer. Só se trouxer, sei lá, um Messi, um Neymar, algum jogador assim que mudasse o nível do Cerro Porteño. Não vai trazer. Mas é uma vantagem, joga em casa, vai ter a pressão da torcida, né? Aquela coisa. Pode ser que em algum momento consiga, sei lá, pelo menos uma vitória de um gol de diferença contra o Palmeiras. Mas assim, pronto, se o nesse jogo aqui, o Palmeiras fazer gol fora de casa, se tivesse a regra, o Palmeiras com certeza ia fazer um gol fora de casa, na minha opinião. Seria muito bom para ele, mas como não tem, não faz tanta diferença, né? Mas eu acho que o Palmeiras deve, no mínimo, conseguir um empate amanhã. É, exatamente, eu acho que já seria um resultado muito bom. E tem que ver que, tipo, antigamente, alguns anos atrás, sei lá, 5 10 anos atrás, Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentar em qualquer grupo de competição continental era coisa, parece que eles né, é, é, como é que eu posso dizer Uma assim? liga, né? Se Uma liga. atraíam, porque, tipo, Isso. Cerro Porteño sempre caía no grupo do Palmeiras, então, tipo, era conhecido já. Ixi, próximo ano da Libertadores, caiu quem no grupo do Palmeiras? Cerro Porteño, já conhecemos ele. Ele, né? Então, tipo, e é um time que dava um certo trabalho ao Palmeiras, principalmente quando jogava fora, né? Chegou até a ganhar no Parque Antártica contra o Palmeiras Eu no lembro, eu jogo. lembro, eu lembro desses jogos. E, assim, hoje o Cerro Porteño tem a força da torcida, tem aquela coisa toda, né? Mas o Palmeiras é favorito. Não Ganhou sei se o duas Palmeiras vezes. vai ganhar, mas o Palmeiras é favorito pro confronto no geral. Já ganhou no Allianz Parque, viu? Cerro Porteño É, ganhou de 1-0 do Palmeiras no Allianz Parque na Libertadores de pronto. É 2018. muito mais fácil o Cerro Porteño conseguir uma gracinha contra o Palmeiras do que o Emelec conseguir uma gracinha contra o Atlético Sim, Mineiro. com certeza. E essa é, vamos dizer assim, a análise. Por elenco, por tradição, por tudo. O Cerro Porteño é muito mais time que o Emelec. E por É momento um time também. que, por exemplo, se precisar fazer catimba, vai saber fazer, entendeu? Tudo isso contra a favor do Cerro Porteño, entendeu? Coisa Agora, que o Emelec nem tradição tem, vamos dizer assim, né? Não tem isso. aquela, ai, o Agora o Emelec. Palmeiras tem muito mais time. Obviamente tem a obrigação É, de ganhar. A obrigação, digamos assim, é, e tudo indica que vai ganhar, mas um empate já seria um excelente resultado para vir decidir aqui no Allianz Parque. não, se o Palmeiras empatar, já é um excelente resultado. É excelente. Tolima e Flamengo. Tolima e Flamengo, Tolima matador de times brasileiros aí, É, competições continentais. O Flamengo vem numa recuperação, né? Tava muito mal, tava em crise, a real é essa, trocou seu técnico, tá com o Dorival agora, e ele vem reestruturando o time e jogou bem agora contra o América Mineiro, né? Teve chance até de golear demais, se Gabigol não tivesse perdido 3 gols, mais pênalti, enfim. mas Gabigol, né? Só tocando aqui no assunto do Gabigol rapidinho, Gabigol é isso aí, né? Ele perde 3-4 pra fazer 1-2 no jogo, entendeu? Então é normal. Ele tá voltando à normalidade, vamos dizer assim, né? Mas também porque a bola tá chegando nele também, né? Tem isso também, né? O time Pedro melhorou ao jogou ponto. muito bem, né? O time Contra o América melhorou Mineiro. ao ponto dele ter 4, 6 chances no jogo, entendeu? Então, é uma coisa que não estava acontecendo, né? Com o Paulo Souza, né? Vamos ser sinceros, né? Não, o Gabigol também não estava tendo chances de rodo para fazer, né? Porque realmente, para ele fazer um gol, ele precisa ter no mínimo 3 chances, mais ou menos, para fazer um gol. Então, o Flamengo é favorito pelo time que tem, tá voltando a uma boa fase, né? Tá se reestruturando. Jogou um jogo, né? 2 jogos bem. Então, Isso, mas assim, ganhou 2 jogos, tô assim, acho que o Flamengo, tá mais sei lá, quando é que, confiante. quando é que o Flamengo ganhou 2 jogos seguidos assim, jogando mais ou menos, vamos dizer assim? Não fazia tempo que o Flamengo assim ganhava 2 jogos e meio que convencia a torcida, né? Então o Flamengo é favorito, mas o Tolima já ganhou do Atlético Mineiro, né? Só pra lembrar, ganhou do América também, assim, A gente falou que o Flamengo ganhou 2 jogos, mas o Flamengo ganhou 2 jogos não. Pô. O Flamengo perdeu 2 pro Atlético Mineiro. Aí porque no segundo jogo contra o Atlético Mineiro, né, que já foi pela Copa do Brasil, jogou melhor. Aí a gente tá falando, acho que a gente se confundiu é em ganhar por causa porque disso. E eu ganhou do América Mineiro. tô lembrando só do Brasileirão, né? Mas esqueci porque ele perdeu 2, né? Não, mas Pra no equipe. Brasileirão também ele perdeu pro Atlético, né? É porque eu tô confundindo, não é Copa do Brasil, né? Porque esse confronto da Copa do Brasil acaba com todo mundo, né? Porque os times estão jogando entre si 10 jogos, tudo ao É. mesmo tempo, tá imoral, vai. Esse sorteio aí. É Então, Flamengo, foi tipo, com Flamengo e vem. Cuiabá, aí Atlético Mineiro e Flamengo pelo Brasileirão, aí o Atlético ganhou e ganhou pela Copa do Brasil depois, no outro jogo. Isso, aí E o pegou o América Flamengo Mineiro. ganhou do América. É assim, né? Vamos ser sinceros, né? Vem de dois Para... jogos jogando melhor. Perdeu pro Atlético E Mineiro, mas
pressionou o Atlético Mineiro o tempo todo, enfim, se dispôs a ser Flamengo. Tipo assim, eu vou. A jogar com o elenco que tem, né? Exatamente. Então, tipo, pressionou o Atlético só fez o segundo gol no contra-ataque. E porque foi Hulk, né? Não foi qualquer cara. Mas aí já jogou muito melhor contra o América Mineiro. Então, tipo, vem numa crescente de confiança, né? Pra pegar esse Tolima. Mas, é como a gente diz, o Tolima ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão. Então, tipo, e o Atlético Mineiro não tava poupando contra o Tolima, né? O Tolima, se bem cara, sabe jogar mais fora do que em casa. Então, se o Flamengo ganhar esse jogo e achar que já tá ganho, ou empatar e achar que já tá ganho, ele vai se ferrar em casa. Pode ser igual fez com a América do México. Entendeu? Vai ser a mesma coisa. O Flamengo ele não pode se achar que se ele ganhar lá, já tá classificado, entendeu? Porque o Tolima ganhou do América em Minas e ganhou do Atlético no Mineirão lotado. Então, Isso. por aí você tira, né? Pra Se ganhar do Flamengo classificou também não é praticamente com difícil. esses dois resultados, né? Isso, basicamente com esses dois resultados, né? Exatamente. Fez 6 pontos contra os dois times do Brasil, fora de casa. Isso. Fora de casa, exatamente. E quase era o primeiro do grupo, né? Só pra você ter ideia, né? Só não foi por causa de saldo de gols, né? Então, realmente, o Tolima, ele vem pra jogar. Se o Tolima empatar com o Flamengo lá, não é um péssimo resultado pro Flamengo, pro Tolima. Não é um péssimo resultado, porque ele sabe jogar fora de casa. E Eis na a questão. quinta-feira teremos Fortaleza e Estudiantes para encerrar essas oitavas da Libertadores, né? Acho que o Fortaleza também. Parece que esse time é muito bom, mas não tem sorte. Porque essa virada que tomou para o Atlético Mineiro no último sábado, né? Foi muito decepcionante, cara. Tava jogando, tava jogando relativamente bem e deixou o Atlético Mineiro virar, né? Hulk quase foi uma loucura. É o Fortaleza tá me lembrando, sabe quem? O Grêmio do ano passado. A diferença é que o Grêmio tinha muito mais elenco, né? Mas. Não, mas eu digo assim, no Brasileirão, entendeu? Não pela coisa. Estou esquecendo um pouco a Libertadores, tá lembrando o Grêmio, entendeu? Porque não tinha time pra ficar ali e ficava. E ficava. E ficava, afinal que chega uma hora que cai, entendeu? Fica tanto que cai pra segunda divisão. É. Então, não queria isso, mas vamos ver se pelo menos o Fortaleza passa. Se conseguir passar dessa fase. O Estudiantes é favorito, na minha opinião. Mas Tanto pela o tradição Fortaleza. quanto pelo time, né? E pelo momento Isso, também. o Fortaleza tem condições de dificultar. Tem condições de O pelo momento menos. do Fortaleza é agora. Jogar em casa, fazer um bom resultado. Uma vitória simples já seria ótimo. Tipo, não podem pensar em empatar. Porque pensar em empatar para decidir lá, complica. Então, tipo, é aquela, vamos vencer por 1-0 e se segurar lá, eu acho que seria um bom resultado para o Fortaleza. O... Outro confronto aí que precisa aí só de tem Talheres e Colón, né? Mas não é nem esse. É o Vélez Sarsfield e River, né? Um River clássico, Plate. né? Lá da Argentina, né? É amanhã. E aqui tudo pode acontecer também. O River também tá com um pouco de azar em campeonatos de mata-mata, né? Então, sei Saiu por não, viu? pouca, né? Vai que o Vélez Sarsfield aí consegue dar uma de Estudiantes, né? Não sei se você lembra o Estudiantes quando foi campeão da Libertadores, que foi, acho que ganhou do Cruzeiro, se eu não me engano. Que o Estudiantes foi o último do grupo, quase que não se classificava, foi passando nas últimas, jogou contra todo mundo fora de casa no segundo jogo, foi lá e foi campeão. O Vélez Sarsfield se classificou nas últimas, né? Tipo, eu tava praticamente na quarta rodada da Libertadores, estava quase eliminado, aí nas últimas duas partidas, ganhou de todo mundo, Foi. contou com os resultados e passou de fase, né? Então, o River tem que tomar um pouco de atenção, tomar um pouco de cuidado aí, que não é porque vai contratar Suárez que já tá classificado nesse jogo, não. Então, tem que tomar atenção, apesar do River ser favorito, né? Na real, É como se fosse jogar aí um exemplo, é como se fosse jogar aí Palmeiras e Santos, na minha opinião. Palmeiras favorito, mas é clássico. Então, sei é. lá, vai que o Santos ganha aí, entendeu? O primeiro jogo, já bota uma pressão. E aquela, o Vélez Sarsfield se classificou no grupo dele por mais por demérito do Bragantino e do Nacional, porque e no último jogo porque o Estudiantes abriu as pernas, né, para deixar ele ganhar. Então, Eu não acho que eu vou até, só pra encerrar, não sei se você lembra, aquele Estudiantes, ele tava pra ser eliminado contra um Botafogo, jogando lá na casa deles, acho que o Botafogo tava perdendo de 2-1, ou era, não, tava 3-1, era 2-1, e o Estudiantes precisava fazer mais dois gols. O Estudiantes fez dois gols, aí eu acho que foi Sassá na época, perdeu um gol feito pro Botafogo, era só fazer aquele gol. Aí o povo, torcida do Cruzeiro fala até hoje, tá vendo? Se Sassá tivesse feito aquele gol, eu era campeão da Libertadores. Então, foi realmente assim, só uma lembrança, né? Que Libertadores tudo pode acontecer. Chegou nesse mata-mata, a gente tá falando aí do Emelec, vai que o Emelec elimina o Atlético,
aí depois ganha do Palmeiras e é campeão da Libertadores. Pode acontecer, é mata-mata, tudo pode acontecer, né? Com Mas, certeza. na realidade, Palmeiras e River são os favoritos de cada lado, né? Favoritos de chegar na final. Sim. É. Tem Pra Atlético Mineiro, campeão né? não tem favorito, não. Ainda mais se o River trouxer Soares, né? Aí Mas vai querer é um- morder alguém, aí é difícil. Mas se trouxer, ele é um cara catimbeiro pra caramba, né? Mas é isso, esses foram os jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, das nossas breves análises, né? E a gente se encontra no próximo vídeo aí, provavelmente depois dos jogos, né? Pra comentar como Isso é que foi. depois do Quinta-feira, na último. sexta-feira. Na sexta, né? Pra comentar aí depois do último jogo lá do Fortaleza, né? E é isso, quem puder se inscreve aí, curte, compartilha aí pros amigos. E a gente fica por aqui, até lá, valeu. Tchau, tchau, pessoal.